O PSD Paredes reúne-se à mesa para delinear aquilo que serão as estratégias políticas para o ano de 2023. Nós, acima de tudo, queremos o melhor para os paredenses. E isto não tem corrido muito bem, como viu em vários setores, desde logo a começar pela questão das águas, que tem fragilizado muito o município. E quando temos um município fraco, naturalmente as respostas que estão a dar aos munícipes não é melhor, porque se assim não fosse, obviamente que estaríamos todos melhores. E com isso tem prejudicado. Nós temos a questão das águas, a questão das refeições escolares, as vias dos municípios estão francamente más, e com este inverno que está a acontecer ficaram muitas expostas, muitas situações em que efetivamente se nota que as vias estruturantes estão más, e isto deve-se a uma falta de investimento nos últimos anos nessas mesmas vias, e agora está nu, infelizmente. E nós temos que acompanhar nestas matérias e exigir que o Executivo faça muito mais pelo Conselho, porque quem cobra impostos como eles cobram tem a obrigação de fazer muito mais, não é só aumentar impostos. Como vocês inclusive viram no meio de comunicação social esta semana, ao aumento da despesa corrente do município, isso quer dizer exponencial, não tem só a ver com a delegação de competências, porque o aumento na maioria dos municípios foi entre os 15% e os 20% da despesa corrente, no município foi de 42%. E depois temos um executivo francamente frágil. Eu até lhe podia dar alguns exemplos, repare. Há uma vereadora, a senhora vereadora Tânia, com todo o respeito, não existe. O Sr. Vereador Renato Almeida, com esta questão de Gandra, não consigo perceber, mas até atendendo às circunstâncias nacionais, se tivesse o mesmo comportamento, porque neste momento não tem condições políticas, já se tinha demitido, porque ninguém percebe se ele está ao lado do ex-presidente da Junta de Gandra, está ao lado da Junta da Freguesia de Gandra, ou está ao lado do município que está a usurpar encapotadamente estas freguesias que têm subsistemas de água. Nós temos um vereador da Educação, que já para este mandato ficou mais frágil porque perdeu o desporto, o pelouro do desporto, ficou só com a educação. No mandato anterior já teve um problema gravíssimo quando foi a questão do plágio, ainda por cima sendo um vereador da educação que deve ser um exemplo para os alunos, ficou francamente fragilizado. Agora ainda mais, porque na questão das refeições escolares, eu lembro que numa reunião de Câmara, que penso que vocês acompanharam, nós perguntámos qual era o problema das refeições escolares. Isto, e a resposta que ele nos deu, que o Presidente da Câmara, depois da resposta dele, além o vereador complementou da Educação, o Sr. Vereador Paulo Silva, e disse que era um caso isolado de um menino mimado de Lordelo. Pois nos dias a seguir e nas semanas a seguir, houve automaticamente levantamentos de rancho por causa da questão das refeições escolares, que eram francamente más, e isso foi reconhecido a posteriori pelo Executivo do município. Pois o vereador, depois da resposta que deu, se tivesse ética política também, claramente não tinha condições para estar no lugar, está agarrado ao lugar. A senhora vereadora da Cultura e da Ação Social percebe-se que não tem peso político. Duas razões. Primeiro, o orçamento que tem para a Ação Social com o ano que se avizinha é francamente pequeno. E depois já foi desautorizada 2 ou 3 vezes pelo Presidente da Câmara publicamente, e o exemplo maior foi quando foi a Feira Medieval de Vilela, que ela prometeu um subsídio à Junta de Freguesia de Vilela, liderada pela senhora Mariana Machado, e ela disse-lhe que ia dar um donativo de 5.000 euros, e foi desautorizada publicamente pelo Alexandre Almeida, Presidente de Câmara, que não deu o subsídio. A partir desse momento, ninguém que reúna que a senhora vereadora Beatriz Meireles confiará naquilo que ela dirá, porque a seguir o Presidente de Câmara poderá naturalmente desautorizá-la. O senhor vereador Francisco Leal também está francamente fragilizado, porque foi vice-presidente de Câmara e, passando por este mandato, perdeu esse título e foi reduzido após a ascensão de outro vereador. A partir daí percebe-se nas reuniões, e até pela sua tentativa de imposição, que não tem condições. E perante tudo isto, temos um executivo francamente fragilizado, onde há uma luta de poder entre o presidente e o vice-presidente. Perante tudo isto, quem acaba por sofrer é todo o Conselho, em que vê as obras estruturantes que se podiam ter sido aproveitadas com o PRR, que efetivamente não foram. E quem perde no fim do dia com isto tudo somos todos nós. E está então definida a estratégia política do PSD para o ano 2023 no Conselho de Paredes. A imagem da Fátima Moreira, Nuno Silva, Novo Canal. Novo Canal. Sempre Novum, sempre seu.